Quero apresentar a ele o presbítero Paulo Amorim. Está aqui pela primeira vez na Rádio Mais ou já veio outras vezes? Pai do Senhor, pastor Calixto. Pai do Senhor. Prazer em conhecê-lo pela primeira vez. Pela primeira vez? Deixa eu fazer a apresentação completa aqui, então. É integrante da ADSM em Cidade Tiradentes, ali do pastor... Olha, Deirode Andrade, fugiu o nome aqui. Pastor Deirode Andrade. É professor de hebraico, aramaico e grego, formado pela Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da USP. Também possui formação em Teologia Pastoral e História das Religiões pela PUC, extensão e especialização em Cultura Judaica pelo Centro de Cultura Judaica. O negócio vai ferver aqui hoje, pastor Calixto. Em nome de Jesus. Autor e pesquisador, já publicou um livro e tem outra obra em andamento, consolidando sua trajetória como escritor estudioso das Escrituras e da tradição judaico-cristã. Muito bom dia, pastor Paulo Amorim, seja bem-vindo. Bom dia novamente, pastor Jonas, pastor Calixto, pastor Ronaldo. Prazer estar aqui com vocês. Anani, Deus abençoe. É um privilégio imenso poder estar aqui com os irmãos e poder, de uma forma singela, poder corroborar com o tema abordado a esta mesa. E creio que será muito prazeroso no desdobramento deste assunto, já desde o princípio defendendo a perpetuidade virginal da filha de Jefité, ou seja, ele de fato ele não matou. Claro que fazer esta afirmação que matou ou que não matou, né, pastor Ronaldo, que nós estávamos ali conversando, fazer esta afirmação que matou ou não matou, na verdade, não deixa de ser uma especulação, porque nós não temos uma fonte ou uma prova cabal que, de fato, ateste esta afirmação. Então, o que nos traz a esta mesa de debate, na verdade, são vestígios bíblicos ou de palavras que são isoladas do texto e que nos dá margem para crer que sim ou que não. Ok, então o senhor já veio aí com as suas considerações iniciais, já falando sobre o tema. Então, posso apresentar aqui o outro lado, pastor Calixto? Por favor. Então, apresentar aqui também pela primeira vez, pastor Ronaldo Vieira. É assim que pronuncia, né? Vieira ou Vieira? Pastor Ronaldo Vieira. Vieira, isso aí. É pastor da Igreja União Assembleiana Judaico-Messiana Plena Paz em Cristo. Doutor em Ciências e Filosofia da Religião pela Universidade Federativa Cristocêntrica, pós-graduado em Hebraico, Cultura Judaica, Grego, Exegese e Hermenêutica pela FATECamp e também Netivia. É assim que fala? Netivia Instruction Biblos. Olha aí. É professor e pesquisador na área bíblica, Unitradição Judaico-Messiânica e Reflexão Acadêmica, autor de 12 livros, sendo destaque Yeshua em Essência. Muito bom dia, pastor Ronaldo, seja muito bem-vindo. E as suas considerações já iniciais, aproveitando que o pastor aqui, Paulo, já deu as dele. Bom dia aos irmãos, graça e paz a todos. Prazer aqui estar com vocês. Pastor Paulo Amorim, né? É isso? Conhecemos lá embaixo, é uma pessoa maravilhosa. Bom dia também ao pastor Calixto, né? Paz, e ao querido. senhor aqui também, que está conosco. Louvo a Deus por conhecê-los aqui também pessoalmente, ter esse privilégio de estar com os irmãos. E dentro das escrituras vamos aqui defender a parte do sacrifício literal, da qual temos aqui como algumas bases. E lógico, obviamente, o pastor Paulo já falou, até estávamos conversando até mesmo. Realmente, não é mais uma questão de interpretações e especulações sem uma fundação de verdade absoluta. Seria um pouco ignorante, nós como professores e acadêmicos que temos que tratar de uma forma fria nessa questão, infelizmente tem que ser assim, quando é acadêmico, colocar coração. Nós não colocamos coração, colocamos a razão para trazer o estudo. E de uma forma fria nós trazemos as interpretações, não de forma absoluta, verdade absoluta, mas uma verdade relativa. E aí a gente vê um campo complemento, de aonde tem mais. Tem mais complemento do sacrifício literal ou é mais complemento no sacrifício virginal? Então são isso que nós vamos estudar e debater aqui esse assunto de hoje. E é muito interessante, pastor Calixto, que os dois manjam de hebraico aqui. Então o negócio vai pegar fogo, hein? De cultura judaica. Eu já vou começar já cutucando os dois debatedores, que fica muito difícil
quando você não assume uma posição. Tem que assumir. Ou é ou não é. Aqui Esse falou negócio, que não é, que não matou, é aqui que matou. Não, então, não. Temos que assumir uma posição. Sim. Entendeu? Da questão da literalidade do texto. O texto vai dizer o que é. E aí, tudo bem, tem as nuances de lá e de cá e tal, mas o que eu defendo? Os únicos que podem ficar assim meio em cima do muro é nós meio dois. em cima do muro aqui é eu e o irmão. Pronto. Nós dois podemos caminhar em cima do muro. Olha, vão até chamar nós hoje de Raabe. Os dois moradores em cima do muro, mas os debatedores tem essa não. É 11 9 50 50 50 90. Tô chamando você para vir participar desse debate. É importante demais que você dê sua opinião, que você mande para cá. Você pode mandar por uma mensagem de texto ou até mesmo uma mensagem de áudio, tá bom? Manda uma mensagem curtinha para que a gente tenha condições de ouvir mais gente. É muito importante a sua participação. Na verdade, hoje eu acabei fazendo aqui uma brincadeira com os debatedores. Vamos à nossa enquete de hoje. A enquete de hoje promete estar empatada aí 50%, por aí você já vê 50-50. A pergunta é: Jefté sacrificou a própria filha? Ai. Jefté sacrificou a própria filha? A Nani, pastor, ela é fogo, pastor, porque ela sempre coloca uma palavra que dá dubiedade. Dá dubiedade. Porque o sacrifício, a gente tá falando se matou ou se não matou, e ela coloca ali sacrificou. Aí ele vai falar que foi o sacrifício virginal e ele vai falar que é o sacrifício de morte. Vamos ver então, aqui. Então a Nani, ela põe sempre ali um negocinho. Vamos começar aqui pelo querido pastor Ronaldo, pela primeira vez aqui na Mais FM, pastor Ronaldo, e aí? Este sacrifício até... Bom, vou só fazer a pergunta. Esse sacrifício é um sacrifício literal no sentido de, como nós vemos os animais sendo mortos no altar, ou é um sacrifício, como alguns dizem, virginal, que a sua filha, a partir daquele momento, ficou exclusivamente ao serviço do Senhor? Tá, vamos lá. Bom, agora vamos fazer pegar fogo aí, né, pastor? É isso aí. Então, a questão é a seguinte. Eu vou colocar a posição literal mesmo, pelo fato do... Se pegar o livro de Juízes, desde o princípio sabemos que tem um período obscuro dessa história, tá? Dentro desse período obscuro, dentro da lei oral judaica, que vem de antes da lei escrita, nós sabemos que temos que compreender isso. A lei oral já é uma tradição de pai para filho, que se passava de ensinos a ensinos. E nós temos os estudos de vários rabinos e mestres da lei oral que ensina a literalidade pelo fato da ignorância de Jefté ou Iftar. Começando, eu vou deixar até um pouquinho para frente isso aí, mas pelo fato de ele ter sido expulso pelos irmãos da sua terra, da cidade de Mitzpah, ter sido residente da cidade de Tobi, que nós vamos achar a única palavra dessa cidade de Tobi em 2 Samuel, se não me engano, capítulo 10. É a única parte que você acha também essa cidade de Tobi. Você tem que saber aonde foi essa cidade de Tobi. Então é uma questão de historicidade também. Então tem que estudar a historicidade, a cultura e a época para poder compreender, senão fica difícil entender. Então por que nós falamos da literalidade do sacrifício? Porque além de ele ser expulso pelos irmãos, os próprios anciões da época, que eram um conjunto de líderes ainda que estavam vivos desde o tempo de Moisés, porque Moisés havia ainda falecido, Josué também falecido. Esse conjunto ainda de anciões que ainda sobrou dos resquícios da época do Êxodo, eles eram os que se assentavam na cadeira de Moisés, homens que ainda faziam julgamento. E dentro do histórico, que não traz o complemento direto nas escrituras, mas ainda tem base de fontes externas, que eu vou trazer para vocês aqui, esses anciões acabou que favorecendo a esses irmãos de Jefté, expulsando ele de lá. Aí você imagina Jefté saindo de lá revoltado, com um espírito vingativo que ficou, indo morar numa cidade de Tobi, para quem não sabe, era a fronteira de Jordão com Síria, uma cidade periférica. E a própria escritura vai dizer que os homens começaram a andar com ele, não ele andar com esses homens. Que no termo do original no hebraico, a palavra vazio, vadios, homens que não davam importância à Torá do Criador, não davam mais importância à lei. Então, eles viveram daquela maneira.
E ele, com aquele coração, infelizmente, lançado longe da Torá, ainda que conhecesse de uma forma oral os ensinos que o seu pai possivelmente, a princípio, podia ter ensinado, que era um costume até quase obrigatório de um pai ensinar um filho, mesmo assim, ele não seguiu a Torá na cidade de Tobi. Ele viveu a sua forma devassa. Como o senhor sabe disso, professor? Lendo o capítulo 1 no começo. Jefité, um soldado de Eliade, era filho de uma... Capítulo 11, do versículo 1. Que diz, Jefité, um valente soldado, valente, quer dizer, soldado, homem valoroso. Alguns interpretam esse valoroso como homem temente à lei de Deus. Não. Esse valoroso era de ser valente soldado. Tá? Então, Jefité era um valente soldado de Gileade, era filho de uma prostituta. Seu pai, Gileade, tinha outros filhos com sua esposa, e quando os filhos dessa esposa cresceram, o expulsaram e disseram, você não tem herança de nosso pai porque é um filho de outra mulher. Então Jefité fugiu de seus irmãos e viveu no território de Tove, onde juntou um bando, aqui na minha Bíblia está desordeiros, que saía em incursões após ele, quer dizer, ele era o chefe da incursão. Então era a questão, ele viveu de uma forma devassa, fora da Torá, e por isso nós temos a crença de que ele faz o sacrifício literal, não pelo fato de Israel, mas por seguir uma forma pagã da onde ele vivia. E aí eu vou trazer alguns relatos dentro da... Então, uma certa ignorância acerca do assunto. Isso, nós chamamos de voto involuntário, né? Um sacrifício de tolo, um voto de tolo que ele faz, que não deveria ter feito. Isso é só para começar por enquanto, né? Vamos lá, querido presbítero, irmão Paulo, para suas considerações. E aí, esse sacrifício é literal? Ele não é literal? Que tipo de sacrifício é o que Gideão faz? Que Jefité. Jefité. Então, embora a gente tenha esse pano de fundo histórico do período macabro, sombrio, onde, segundo os relatos bíblicos, diz que cada um era juiz de si mesmo, dos seus próprios atos, isso não ainda deixa claro a questão. Mas Jefité, ele vivia num período onde não tinha lei, período onde cada homem fazia a sua própria lei, a sua própria regra. O texto diz que cada um deles andava conforme queria. Exato. Né? Mas eu acredito que isso não é um argumento para poder justificar que, de fato, ele tenha cumprido o voto que ele fez, mediante este pano de fundo histórico de não ter lei ou regra, e cada um fazia a sua própria lei e a sua regra. Porque, além de tudo isso, nós estamos falando de um pai de família que não deixou de ter o seu sentimento, mesmo ele sendo um homem que andou com pessoas bárbaras, com pessoas maus, ou seja, pessoas levianas, vamos assim dizer, sem procedimentos, irreverentes, inconsequentes. Isso não significa que, de fato, ele tenha sacrificado a sua própria filha, levando em consideração que ele era um pai. E o texto em português nos leva a crer que sim. Em especial o versículo 39, que diz que cumpriu nela o voto que ele fez. Mas, ao mesmo tempo, nos leva a crer que não. Quando a gente passa a analisar esse texto, ou seja, o voto que Jefité fez dentro de uma análise que foi um voto ambíguo, ou seja, ele não tinha como saber quem ou o que apareceria para ir ou vir ao seu encontro, ou seja, voltando ele da batalha. E a ambiguidade, ela é presente no texto hebraico. Nos mostra isso claro. Ou seja, nós temos aqui o pronome relativo que é utilizado o artigo na função de pronome relativo, acompanhado do verbo yatsar, da raiz ka'al, do modo particípio ativo. Ir ou vir para fora de ou adiante de. Ou seja, traduzindo, ou quem sair ou quem vir adiante de mim. Ou seja,
esse pronome relativo nos dará a ideia de que ele ofereceria algo para Deus e um sacrifício à parte. Ou seja, a gente mas vê... esse algo seria o quê, então? Eu estou indo que o senhor... Vou aceitar a ambiguidade que o senhor está colocando no texto. Eu, particularmente, não vejo. Mas vou aceitar a ambiguidade que o senhor está colocando no texto. Uma pergunta fica aqui. É natural que um animal saísse da casa? Isso era algo natural que um animal saísse da casa? Um gatinho, um cachorrinho? Naquela época, não parece que não é algo natural que o animal saia da casa. Não é natural que você espere que você seja recebido pelo cachorrinho. Senão, já nós vamos ter que colocar aqui no texto aquela música de Roberto Carlos que dizia: e o meu cachorro me sorriu latindo. Au, 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 au. E aproveitando, pastor Calixto, parece que não é natural. Não. O natural era que você fosse recebido por alguém da família. Por uma pessoa. E aí, professor? E aproveitando aí que o senhor está no dicionário aí, lá vai falar de holocausto, que é a mesma palavra para sacrifício literal de algo ou de animal ali. Vou lá. Muito bom, vou lá. E Exatamente. Então, ainda tratando a questão da ambiguidade, nós temos a expressão: isso será do Senhor ou oferecerei um holocausto. Ou seja, o que nos dá ambiguidade, né? Ou oferecerei. Claro que a nossa versão, ela não vai deixar isso claro. A nossa versão bíblica vai dizer: isto será do Senhor, vírgula, ou seja, já é do Senhor, ou seja, um ato de dedicação. Ou oferecerei. Porém, esse ou, a gente não vê isso no texto em português. A gente só vai analisar, só vai identificar essa conjunção adversativa mediante o texto hebraico, que é o que nós vamos ver mais adiante. Ou seja, isto será do Senhor e oferecerei em holocausto. Ou seja, a nossa tradução em português dá ao entender de fato: isto será do Senhor e oferecerei. Só que esse e oferecerei, no hebraico não tem isso. No hebraico não tem. O que nós temos no hebraico é uma ambiguidade. Isto será do Senhor, vírgula, ou oferecerei em holocausto. Vou colocar aqui um comentário histórico que diz o seguinte: na construção das casas, na Idade de Ferro, permitia-se que um animal passasse pela porta de uma casa, mas não é algo natural. Se fosse uma casa rural. Ou uma casa rural, que é mais ou menos, por exemplo, é natural que num sítio, de vez em quando, a galinha entre pela porta de uma casa. Mas isso não é natural. Não é natural, é tal. Uma exceção. E aí, é uma exceção do caso. E aí, o comentarista diz o seguinte: será que um animal costumava receber conquistadores quando esses voltavam da guerra? Já pensou, rapaz, as galinhas tudo saindo da porta: seja bem-vindo, valeu, você venceu a batalha. Eu tô usando até um pouco assim de sarcasmo na pergunta, mas eu queria colocar aqui a outra questão do seguinte, professores, que, Jonas, a grande pergunta que fica, porque o professor rebateu dizendo que é quase que impossível: como que um homem, sendo pai, sacrificaria a própria filha? Ora, nós temos um rei de Israel que fez isso. Manassés sacrificou seus filhos. Passou os seus filhos. Não só ele, tem bastante. Tem bastante. A outra pergunta que se faz é: mas peraí, Manassés ofereceu a quem? Ofereceu a Moloque, tudo bem. Mas aqui o ideal de Jefité é oferecer a quem? A Deus. A pergunta é: Deus aceitaria? Tô aqui com Deuteronômio 12, pastor. Deuteronômio 12. Mas a pergunta é, Jonas, só para completar aqui, a pergunta é o seguinte: o texto vai dizer de Juízo, que nós temos que entender, talvez esse texto, pedir o professor Ronaldo, pastor, que explique, do seguinte: parece que Israel aqui está totalmente desassociado do que é a lei de Deus.
Até porque... A influência pagã que ele está dizendo aqui. A influência pagã é tão forte que o texto vai dizer que é uma nova geração que não conhece a Deus. É bem obscuro. Que não conhece a Deus. Da cultura então, e outra mas coisa... Deus aceitou, então? No caso, não. A questão é... Você oferece a Deus, e aí eu vou colocar aqui, professor, porque a questão é, ofereceu, mas Deus aceitou, aí é outra abominação para Deus, né? Você pode oferecer o que você quiser coisa a Deus, eu quero saber se Deus aceita. Exatamente. Porque Caim ofereceu. Deus não aceitou. Abel ofereceu. Deus aceitou Abel, mas não aceitou a Caim. E aí, professor Ronaldo? Nós vamos usar... Vai lá, Jonas. Não, é o texto aqui de... Lê e põe aí que eles estão muito mole. Deuteronômio 12:31 diz assim, ó. Não adorem ao Senhor, o seu Deus, como fazem essas nações, porque ao adorarem os seus deuses, com D minúsculos, elas fazem todo tipo de coisa detestável que o Senhor odeia, como queimar os próprios filhos e filhas no fogo, em sacrifício os seus deuses. Então aqui, é abominação, pastor Calixto. Não, mas aí, olha a orientação de Deus. Não o adorem como adoram os outros. Então, Jason faz um comentário e ele diz o seguinte, ô Jonas, olha isso. Quando Israel adora como estrangeiro, ele age também como estrangeiro. Se você é influenciado pela adoração pagã... Você vai recolher os frutos como pagão. Você vai agir como pagão. E parece que essa é a questão. A corrupção da adoração em Israel fez com que Israel também fizesse coisas pagãs, achando que Deus aceitava. Não, mas é impossível que um sacerdote... Oxi! E aí, professor? Pastor Calixto, na verdade, Deus sempre lutou contra Israel numa questão. O povo de Israel, infelizmente, às vezes sempre gostava de se assimilar com o paganismo. Tá? Por isso que quando Deus escolhe Israel, através de Abraão, Deus vai levar eles lá, em Deuteronômio capítulo 7, está escrito, Moisés vai dizendo, não se associe com o povo de Canaã. Não se misture com eles. Não dê seus filhos às vossas filhas, nem tomem os seus filhos para vossas filhas. Para quê? Para que vocês não se corrompam como eles. Porque eu já expulsei eles de lá sendo o que eles são. Se vocês forem igual a eles, Deus vai levar eles, será igual, né? Sofrerá as mesmas consequências que eles sofreram. Só que o problema é que era Israel, alguns do povo de Israel sempre gostava de se assimilar, se misturar e acabar quebrando o pacto e a aliança que Deus fazia com Abraão. Mas para a gente não ir lá para Abraão, para manter aqui a questão, eu vou trazer ainda aqui, o pastor usou umas partes de Deus aceita. Eu vi até um debate desse aqui 3 meses atrás, se eu não me engano, do pastor... Eu não vou lembrar. Isso, Emerson Scarelli e Leonardo. E o irmão Leonardo, bem pomposo, ele disse que a palavra cheiro suave, dentro da palavra cheiro suave, quando você ofereceria o holocausto, era o contentamento de quem faz e o contentamento obrigatoriamente de quem recebe. Então, Deus recebeu? Não. A Bíblia não fala isso. E eu vou mostrar isso pelos profetas, Isaías, Jeremias, capítulo 7, 31. Deus falou assim, eu abomino o sacrifício de vocês. Tá, então eu abomino os seus holocaustos. Como o senhor concilia, então, Hebreus 11, 32, falando que Jefté é um herói da fé? Não, mas calma, isso aí deixa pro final, Jonas. Calma. Eu quero primeiro... Tá muito calmo, Não, calma aí, Jonas. Esses caras ainda não conseguiu explicar pra nós nem o que eles acreditam de verdade. Eles estão rodeando o pai e tal. Então, vai lá, professor. Esse é o centro da questão, como eu disse no começo aqui... abominação? Como é que é isso aí, então? Sim, isso aí nós vamos chegar lá, nos heróis da fé. Ainda lá, pastor Carlos. Nos heróis da fé, na verdade, que é um contexto... mais um pouco. O Hebreus 11, do contexto teológico aí, que coloca heróis da fé dentro da teologia, é uma coisa muito simples de explicar isso aí. Tanto que já teve até explicações aqui muito fáceis sobre esses heróis, tanto que só coloca o nome de Jefté, mas não fala o que ele fez lá. Exato. Só fala na galeria do que a fé que ele teve na questão da guerra santa, da guerra de se defender e clamar para Deus como o Jeová, ou como alguns chamam, né? Jeová, ou Deus, Senhor dos Exércitos, né? Que nós chamamos de Yahvé Tsavaot. Então ele clama ao Senhor dos Exércitos, Deus dá a vitória para ele contra os amonitas, e isso, pela sua fé, ele vence. Então é uma forma, questão de fé coletiva. Pode ver que todos os que estão lá na galeria da fé são uma questão de fé, não individual, mas uma fé que ele teve coletiva. E a fé de Jefté lá em Hebreus 11 não tem nada a ver com sacrifício. Tem a ver com a fé da guerra. É só prestar bem atenção lá, que a gente faz a leitura lá e lê direitinho. Então, a questão da fé dele é uma questão coletiva da fé que ele tinha de salvar o povo e ele mas como que o senhor explica isso para uma pessoa que está lá vendo
E o texto vai dizer que o Espírito do Senhor se apoderou de Jefité. Sim. Vamos lá, eu acho que isso tem que ficar claro para os nossos ouvintes. Por quê? O Espírito de Deus se apodera de um cara e ele faz um voto para conquistar. Qual que é a explicação? Porque como pode alguém que é apoderado pelo Espírito de Deus fazer um negócio, fazer um voto desse precipitado e mais tarde cumprir? Eu estou indo na linha do senhor, que o senhor defende que realmente ele sacrificou sua filha. Como é que o senhor explica isso? Tá, vamos lá. Quando a gente fala do Espírito de Deus, que aí já na mente dos ouvintes já vem o Espírito Santo se apossou dele, o Espírito de Santidade. Na verdade, se você ler Isaías 11, fala dos 7 Espíritos de Deus, das manifestações desse Espírito. Tanto Atos capítulo 2, versículo 33, fala que Jesus, quando recebe o Espírito Santo, isto é, os dons de Deus que ele prometeu, e ele derrama sobre os homens. Jefité recebeu um dom específico desse Espírito de Deus. Não é o espírito de santidade pelo fato do seu voto. Ele recebe um dom específico do Espírito. Qual era o dom? O dom de vencer a guerra. No Novo Testamento, o Espírito Santo no Velho Testamento age de maneira diferente, é isso? Então, não é ação ali, quer dizer um derramamento de dom. Então, né? O Espírito do por exemplo, de um dom. No Novo Testamento, o Espírito Santo vem para habitar. E uma das características da habitação é que ele santifica aquele em quem ele habita. Sim. O Antigo Testamento parece que o Espírito Santo é dado, né? Dado a uma pessoa, no sentido não que aquela pessoa seja alguém de caráter ilibado, não que aquela pessoa seja alguém santificado, mas é dado de uma forma específica. Para fazer uma ação específica. E a ação específica lá era a guerra. Isso, então é isso que eu gosto. Porque senão, imagina um ouvinte falar, como alguém que tem o Espírito Santo pode sacrificar o próprio filho. É isso aí. Isso não tem. Na verdade, não tem. Perdão, pastor Paulo. Na verdade, presbítero. Na verdade, é exatamente essa linha que o pastor agora, Calixto, está fazendo. O Espírito de Deus vai possuí-lo no poder de quê? De fortalecê-lo com habilidades para a guerra. Exato. Habilidades para a guerra, não tem nada a ver com santidade. Né? Porque senão ficaria uma coisa estranha. Pô, Deus vai dar um espírito de santidade a alguém. Então o senhor está dizendo para mim que Jefité, ao receber o Espírito para o habilitar para a guerra, continuou sendo o mesmo homem que ele era. Mesmo Jefité. A diferença é que ele teve o dom da habilidade. E a habilidade não muda a pessoa em santidade, né? Na verdade, tanto que até Jesus... Então parece que hoje está acontecendo isso, né, João? Parece que o Espírito que os caras estão recebendo hoje não é o Espírito de santificação, não. É de habilidade, né? O cara prega, o cara... E aí, professor, o que tu acha disso aí, Paulo? Concernente essa questão aí Eu já volto pro senhor, professor. Do papel do Espírito Santo, de fato... no texto veterotestamentário, de fato, a ação do Espírito é encorajar, dar força para ir para a batalha. Já no Novo Testamento, neotestamentário, a ação, o papel do Espírito Santo é envolver a santificação. De santificar o crente. Porque senão, né, cara, não parece uma coisa meio maluca? Né? O Sansão, cara, o Espírito Santo vinha sobre o cara. Acabou de pecar lá. Não, o cara tomava portão na cabeça e já ia deitar com a prostituta. E aí, como é que é isso? E no caso de Jefité? O povo tem que saber separar realmente isso, porque causa umas heresias aí que eu vou te falar. Não é uma coisa de ação. Mas não parece que o Espírito Santo que está operando hoje em alguns caras, não parece que é esse Espírito, né? Eu vejo... Porque você vê, os caras sobe, profetiza, arranca muro. É que a Bíblia fala assim que os dons, os talentos entregues por Deus são irrevogáveis. Então, às vezes, o dom tá lá, mas o cara não tem caráter nenhum. Jesus, ele usa uma passagem que ele fala. Um dos dons, por exemplo, que nós temos a habilidade de repreender no mundo espiritual demônios. Jesus vai dizer isso. Porque, vocês vão lá, Senhor, Senhor, nós expulsamos demônios em teu nome. Todos os tipos dos dons do Espírito. Mas ele mesmo vai dizer, apartai-vos de mim, porque eu não conheço. Ô, Jonas, eu queria até botar aqui para os dois discutir o seguinte. O voto de Jefité, me parece pelo texto, que Jefité é um baita negociador. É um cara de um negociador exemplar. Que ele vai lá, negocia, tal, e pá, negocia com o rei. Parece que ele é um cara que ele tem o dom como é que é? Da oratória, que ele até instiga o rei Amon a ir pra guerra.
Instiga como? Dá um nome de um outro Deus, cara. Você já imaginou, Jonas? Já imaginou aqui? O pastor, eu quero que o senhor comente isso para mim, Então, Paulo. Você já imaginou chegar pro senhor e falar: e aí, irmão Paulo? Você falou: rapaz, fui curado. Eu falei: verdade, hein, Paulo? Ah, Iemanjá que te curou. Cara, que é a maior ofensa. Peraí, que Iemanjá, cara? Quem me curou foi Deus. Né? Mas é o que ele faz, não é isso que ele faz? Vamos lá. Falando sobre o voto, então a palavra voto no aramaico é Kiam, cujo significado é decreto, estatuto, cuja etimologia da palavra, substantivo feminino, que significa voto. Ou seja, tem a sua origem na palavra hebraica, neder, substantivo masculino, que significa voto. O vocabulário é encontrado 25 vezes no Antigo Testamento e basicamente significa uma promessa solene a Deus de coisas prometidas. Um sacrifício, de acordo com Levítico 7, capítulo 7, versículo 16, capítulo 22, 21, ou uma pessoa dedicada ao Senhor, de acordo com Levítico 27, 2. Ou seja, então, o voto, ele é ambíguo. Ou seja, você acha que a ambiguidade é no voto? Não no somente voto no e no cumprimento. E no cumprimento também. Essa palavra devotada, desculpa interromper, é a mesma coisa que consagrado, correto? A pessoa? Consagrado, exato. Consagrado, devotado. Sim. Mas, gente, okay. O senhor está defendendo, então, que a filha dele... Foi o voto de virgindade. Foi o voto de tal... Mas, gente, não há paralelo em todo o contexto do Antigo Testamento de ninguém que tenha feito isso. E por que então, pastor? Por que então? De qualquer pessoa... De virgindade. De devotação a Deus. Não tem. Não existe, na verdade. Mas se o senhor está falando, pode, mas é dentro disso aí, ó. A gente vai chegar nessa... Se foi apenas de consagração, por que o texto é narrado com tom trágico e não como exemplo positivo, como Samuel? Nós vamos chegar nessa parte. Se é tragédia. Só para concluir aqui. Eu sei que isso aí é uma pergunta que nós vamos responder aqui. Não, mas vocês estão arrodeando, né, pastor Carlinhos? Vocês estão aqui, já faz 35 minutos que a gente está aqui. Eu quero tratar de pontos. Eu quero tratar sobre voto, a palavra voto. Quero tratar sobre da palavra holocausto. Então, mas eu falei aqui, o senhor está falando de consagração, é justamente a minha pergunta aqui, é sobre consagração, separação, o que o pastor fez. Por isso que eu perguntei, que a consagração, a devoção, quer dizer o mesmo de que consagrar de forma viva e espiritual a serviço do Senhor. Sim. Mas não, a palavra consagrado não pode ser o termo para morte, entregue como sacrifício? Que é o Sim ou não? Eu queria saber disso, porque eu vou mostrar isso na Bíblia, que existe uma passagem em Levítico 27 sobre isso. Aí entra a questão do voto que eu estou fazendo, o que de fato eu estou oferecendo para Deus. Se o que eu estou oferecendo a Deus requer um sacrifício de holocausto queimado, aí é um voto. Aí sim, cabe essa aplicação. Sim. Mas se porventura o voto que eu estou fazendo para Deus é oferecer algo ou uma pessoa para dedicação, aí é outra aplicação da mesma palavra. Tá, e aí eu quero perguntar pro senhor sair do muro. No caso aí de Jefité, qual foi o voto que ele fez? Então vamos chegar lá. Foi de dedicação... De dedicar a sua filha ao Senhor? Porque o povo tá triste. É isso que o senhor defende? Exatamente. E aí eu perguntaria ao senhor, não é estranho, porque nós não achamos em toda a literatura, nem mesmo na literatura rabínica tal, de alguém que tenha sido devotado virginalmente ao Senhor. Não há história. Não só tem, na verdade, pelos Vedas, isso que era aqui paganismo, seria a primeira vez, então. E aí eu pergunto ao senhor, e aí, professor, como explicar isso? Ele inovou? Então, de fato, a gente não tem nenhuma referência bíblica para atestar que mulheres foram consagradas, tal, para serviço de Deus, ou tendo ali, exercendo ali... Nem bíblica e nem histórica. Sim. De fato. Nem cultural, dentro de Israel. Obrigado. Sim. Então, nós não temos, de fato, texto que comprove isso, né? Argumento para falar, olha, essas mulheres aqui, elas dedicaram a virgindade, tal, para serviço de Deus, tal, tendo ali uma função específica, no caso, sacerdotisa e etc. De fato, a gente não tem. Mas o que me leva a crer que, de fato, ela foi dedicada a serviço de Deus, como no tempo de Jesus Cristo, tinha mulheres que dedicavam ao templo,
lavando vestes sacerdotais dos levitas. Mas por que então o senhor não usa o mesmo argumento que ele usou da influência pagã? Talvez seria mais fácil para Jefté pela influência pagã, como havia um sacerdotismo. Porque no paganismo nós normal. vemos isso. Talvez seja mais fácil essa nós vemos sustentação. as sacerdotisas cultuais, mas que em Israel não há. Então, se é verdade que Jefté tenha feito esse tipo de voto, parece mais uma influência pagã do que uma influência deuteronômica ou uma influência mosaica. Uma inovação ali no voto. E aí, professor? Então, deixa eu concluir aqui o assunto aqui. Então, o néder, que é um voto feito para Deus, pode ser algo, um objeto, coisas, animais ou uma pessoa dedicada. Então eu posso fazer voto hoje de não tomar Coca-Cola, não tomar café, não fazer alguma coisa assim. Ah, vai, Jonas, vai. Mas ele tá falando ali, ó. Vai plantar batata. Ele tá falando que é de algo, de alguma coisa. Faz um voto a Deus de algo mais específico. Não vou tomar Coca-Cola. Ô, irmão, mas hoje isso é comum. Você não deve tomar Coca-Cola, não precisa fazer voto, não. Você não deve tomar Coca-Cola, que é pra cuidar da saúde, miserável. Isso tá comum nas igrejas. Isso tá comum. Vai lá, de votos desse tipo. Coca-Cola pra mim é difícil, pastor. O texto de Levítico diz assim: fala aos filhos de Israel e diz-lhes: quando um homem fizer um voto especial, as pessoas serão do Senhor, por tua avaliação. Agora, 5, 4 ao 6. Ou quando alguma pessoa jurar irrefletidamente, falando com seus lábios, para fazer mal ou para fazer bem, em tudo o que o homem refletidamente falar com o juramento, ele for oculto e o souber depois, será culpado em uma dessas coisas. Ou seja, prometeu ou bem ou mal. Então, mas aí... Irrefletidamente. Então... Calma aí. Okay. Mas ele reflete, pastor. Vai lá, peraí. Versículo 5. Será, pois que, culpado sendo em uma destas coisas, confessará aquilo em que pecou. No caso de Jefté, ele confessou que abriu a boca, irrefletidamente, entre aspas. E o seu sacrifício pela culpa trará ao Senhor, pelo seu pecado que pecou. Ou seja, uma fêmea, um gado miúdo, uma cordeira. O que o senhor está falando é o seguinte: ele poderia substituir o voto. Exatamente. A lei dava o direito. Se porventura ele, de uma forma irrefletida ou inconsequente, de uma forma inconsequente, ele fez um voto e de repente ele viu que o voto que ele fez foi precipitado. Ele fez. Foi impensável. Não foi. Quando ele vê a moça saindo, o texto vai falar que ele sentiu algo diferente. O texto mostra isso. Não, mas peraí. Na precipitação do voto aqui, o que ele está dizendo é que a Bíblia lhe dá uma opção de quebra. De quebra, sim. E que ele poderia oferecer a Deus ou pagar uma multa pelo aquele voto. E aí, o professor Ronaldo, eu te pergunto o seguinte. Aqui. E aí, gente, não fica claro, então, que esse cara é um cara obstinado? Porque se ou ele não conhece nada da lei mosaica, porque se eu fiz um voto desse, na minha precipitação, a Bíblia me dá, a lei me dá uma opção de substituição, não é isso? Sim. E eu não faço. Isso não demonstra um cabra de um caráter obstinado. E olha, parece... Eu vou te perguntar aqui, professor, eu quero que o senhor me responda aqui. O texto vai dizer o seguinte, que o Espírito Santo vem sobre ele, correto? E veio para quê? Com a habilidade de Deus. Veio uma habilidade, ou seja, para uma capacitação para a guerra. Específica. Há consenso nisso aqui? Ah, sim. Então, ok. Se foi, parece que Jefté, num caráter totalmente desassociado de qualquer princípio mosaico, eu não diria cristão, mas eu diria judaico. Ele tenta negociar até com Deus.
Porque ele fala que, peraí, Deus já me capacitou, mas ele não acredita na capacitação do Espírito. Porque ele faz o voto dele, por quê? Porque ele coloca Deus como juiz da causa. Sim. Já não é isso? E aí ele quer comprar Deus, ó. Eu vou até esse voto parece que é mais uma negociação. Deixa eu ouvir o... Vamos lá. Isso já dá para começar através de Juízes 11:9. Quando os anciões vão até ele, tá? Os mesmos que voltaram a favor dos irmãos que expulsaram ele da terra. Sim. Tanto que o pastor Calixto falou sobre o Espírito de Deus que deu habilidade a ele. Obviamente, qual que era a intenção de Deus? Nós tomamos na visão de Deus. Manter viva a descendência de Abraão que Deus fez aliança. Sim. Por isso que Deus derramou o Espírito nele de uma forma de habilidade de guerra, para ele, não Deus salvar só ele, mas salvar o povo que ele fez uma aliança com Deus. Porque Deus não quebra aliança, o homem quebra, Deus não. Deus já usou até a boca do profeta, se não me engano, Oséias, que ele falou assim, por eu não mudar, Malaquias, né? Malaquias 3:10. Por eu não mudar, eu não mudo, vós os vocês não filhos são de Israel, consumidos. não são os Vocês estão, consumidos. o que é consumido no hebraico lá? Morrer, ser destruídos. Exato. Vocês só não são destruídos porque eu não mudo, que se eu mudasse igual a vocês, já tinha problema. Então, pelo fato de Deus não mudar e Deus proteger a nação, Deus atende o voto dele, derrama da sua habilidade como o Senhor dos Exércitos, porque Deus tem todo o poder da habilidade de guerra, derrama essa habilidade nele, por causa da sua petição a favor do povo, não dele. Exato. Então isso aí é uma coisa que tem que ser separada. Outra coisa, Juízes capítulo 11 do versículo 9, que é tão enfático e bem claro, quando os anciãos vão até ele, Jefté responde assim, se vocês me levarem de volta para casa para combater o exército de Amon, e se Adonai derrotá-los eles diante de mim, então eu serei o cabeça de vocês, né? Negociação. O interesse dele era para quebrar aquele desejo vingativo que ficou no coração dele de ter sido expulso pelos irmãos e os anciões ter colaborado com os irmãos. Professor, como que o senhor sabe que os anciões foi colaborado? Porque isso é óbvio. Em Êxodos ensina que quando Deus tira uma parte do espírito que estava em Moisés e derrama sobre os homens, a qual lá em Êxodo 18, Jetro, o próprio sogro de Moisés, conversa e fala, Moisés, o que você está fazendo tá errado. Você vai julgar esse povo todinho sozinho. Peça a Deus para colaborar com você, que alguns julguem de 100, de 50, as causas maiores e mais pesadas vêm para você, as menores e espalha para eles como juízes na terra aí para te ajudar. Então são os mesmos anciões que ainda sobreviveram na época de Juízes. E eles foram lá e debateram a causa, tanto que em Deuteronômio o próprio Deus diz, lá em Levíticos também, se um irmão, um judeu, tivesse uma comutação de debate com outro irmão em alguma coisa, algumas questões, seja social, moral ou ética, deveria ir adiante de um ancião, debater a causa e eles fariam o julgamento. Então os anciãos faziam isso. E qual que foi o julgamento dos anciões segundo as fontes externas? Eles defenderam os irmãos de Jefté e expulsaram Jefté. Jefté saiu de lá vingativo, meu irmão. E aí vai para a cidade de Tobi. Tobi era uma periferia da fronteira de Jordão com Síria. Totalmente desligado. Tanto que tem a parte que eu tenho no meu livro, eu tenho um livro que eu até escrevi isso, que Jefté mesmo, ele, comparado aos juízes como, por exemplo, Débora, Gideão e etc., ele era o que tinha menos importância para ele, a Torá de Deus. Por isso que ele foi o chefe de homens vadios e vazios da cidade de Tobi. Ele foi o chefe, o cabeça de lá. Então ele não se portou com a lei, com a Torá de Deus. Então, e isso causa, o quê? O desejo de ele cometer o que cometeu irrefletidamente. Só que não foi só por isso. É que eu quero trazer, porque ainda tem pelo tempo. Mas eu quero trazer Levíticos 27 aqui, vocês já podem preparar aí, versículo 29, que vocês vão ler e vão se assustar. Que aí, pelo exemplo de algumas fontes externas, tememos que Jefté faz aquele voto refletindo de uma forma de interpretação errônea aquilo que ele já tinha aprendido, que nós temos em Levítico escrito, capítulo 27, versículo 29, pode ler. Cita o texto para nós. Vamos fazer essa leitura? Olha só que 27, versículo 29. Olha o que está escrito lá. Diz assim: Nenhuma pessoa sentenciada à morte e desse modo consagrada incondicionalmente a Deus, poderá ser resgatada. Ela deverá ser executada. Então a pessoa... Deixa eu ler na outra tradução aqui para uma compreensão. Pode ler. Exato. Nenhuma pessoa assim consagrada poderá ser resgatada. Está destinada à morte. Ou seja, para o tipo de voto que ele foi, não cabia resgate. Não poderia haver uma substituição. Porque é uma pessoa consagrada como o texto que o senhor leu de...
Levítico, capítulo 5, versículo 4 ao 6. Então ele Pessoa consagrada incondicionalmente podia ser resgatada. Seja animal ou fosse pessoa, está escrito, teria que ser morta. E esse texto e aqui, ele ó, interpretou e esse desta texto forma. para rebater o senhor aqui. Vamos lá. Números 30. Quando uma moça que ainda vive na casa do seu pai fizer um voto ao Senhor, que a obriga a algum compromisso, e o seu pai souber do voto ou do compromisso... que ela se precipitou no voto, aí o pai pode ir lá e anulou. O pai pode anular. O pai pode anular. O pai pode anular. Assim então, como o sacerdote caso... pode anular o dos homens também em Israel, coisa que Pinhas, Finéias não fez. Tá. Então, no caso de Jefité, não tinha ninguém que poderia anular o voto que ele fez. Não tinha. E quem fez o voto foi ele, não foi a filha dele. Se fosse a filha dele que fizesse algum tipo de voto, o pai podia anular. E se o pai fizesse, quem anularia? Tá, mas o sacerdote. Mas aí cabe uma pergunta. Então o sacerdote poderia anular. Podia. Finéias, Pinhas podia. Eu vou fazer uma pergunta aqui do seguinte. E aí eu quero a opinião do professor Paulo, do pastor Ronaldo, do seguinte. A partir do princípio que realmente a sua filha foi sacrificada. Certo. Alguém teria que exercer esse sacrifício. A pergunta é: quem foi que exerceu o sacrifício? Exato. A pergunta seria: algum sacerdote em Israel estaria a tal ponto longe da lei de Deus e desviado ao ponto de sacrificar uma criança, tendo o poder de anular o voto de Jefté, ele levaria isso? Ponto. Essa é a pergunta. Ou foi o próprio Jefté que o matou. Ou o próprio Jefté fez o sacrifício, ele poderia fazer isso? E aí, professor Ronaldo, agora te apertou aí. Vamos lá? Paulo, quero ouvir a sua opinião e depois a do professor do Aproveita essa aí, o presbítero Paulo, já vai para cima com os dois pés. Alguma, dentro do contexto remoto de Jefté, não tinha nenhum sacerdote proveniente para fazer essa função, e muito menos Jefté também faria isso. Essa questão, essa afirmação que Jefté fez um voto precipitado, inconsequente, incoerente, na verdade, não é isso. Porque o Jefté, sendo ele conhecedor das leis, reconhecia os seus direitos. Então, na verdade, ele sabe muito bem o voto que ele está fazendo para Deus quando ele utiliza o pronome relativo. Então, nessa ambiguidade do texto, ele é exatamente onde mostra o que de fato ele prometeu para Deus. Ele estava assertivo naquilo que ele estava oferecendo. Exatamente. Independente se era filha ou se era uma outra coisa. Então ele sabe o que de fato ele ofereceu para Deus e a forma que ele ofereceu. Então, na minha concepção, ele não fez um voto incoerente, inconsequente. Ele não tinha dúvida. Não. Ele sabia o que ele estava oferecendo para Deus e como ele estaria oferecendo para Deus. A palavra... Deixa eu voltar aqui. Vou voltar aqui para ler para vocês aqui. Então, vamos lá. Nós temos o VAV conjuntivo, né? Na gramática, nós temos o VAV conjuntivo, que ele é o VAV disjuntivo. O VAV disjuntivo, ele dá essa ideia. O VAV conjuntivo, ele pode ser a conjunção de ligamento, de conexão, mas pode ser também a conjunção de disjunção. Ou seja, ele conecta e, ao mesmo tempo, dá essa desconexão, dando a possibilidade de uma opção. Ou seja, isto será do Senhor, vírgula, ou oferecer. Mas esse VAV aí, professor, ele mas é tem vírgula no hebraico? Ele é disjuntivo. Tem vírgula no hebraico? Então, na verdade, não tem. Tem vírgula no hebraico? Só que a questão, existe o Zakef Katan, ou Katon, o Zakef, que é um tipo de ponto e vírgula. Certo. Só que mesmo que tenha ponto e vírgula, a frase seguinte, ela dá continuidade da frase anterior.
O que é disjuntivo? Aí você tem que explicar para os alunos, para os irmãos que estão assistindo, porque tem pessoas que não têm entendimento. Tem gente que não entende nem dentro do português a gramática, quanto mais o hebraico. Então, eu gostaria de usar muito hebraico, eu falo hebraico aqui, então, mas eu estou preferindo evitar para trazer o contexto mais histórico aqui. Mas quando eu uso o disjuntivo, o que é disjuntivo? O vav disjuntivo, e oferecerei, ele faz só apenas uma separação da frase da frente com a frase de trás. Porém, a sequência da frase é contínua. Mesmo com o disjuntivo não muda. Quando ele diz, aquele que sair da porta, né? Ou aquilo, ou aquele que sair da porta de minha casa, eu o oferecerá do Senhor, ele diz, né? Será, esse será verraiá, consagrado. Verraiá leradonai, será do Senhor. E, aí vem o e, oferecerei. Esse e, oferecerei, tanto que o irmão lá usou o termo do pronome ru. É por isso que eu falo, gente, tem que estudar o hebraico de verdade para entender. Quando o pronome ru está ligado ao olitir, sim, ele não se torna ele um pronome de ele, tu, nós, vós. Ele se torna uma palavra contínua. Como se fosse dizer, oferecerei, entregarei. Se fosse separado, oferecerei ele. Mas quando ele ajunta, sai o ele, fica a terminologia, que é chamado de sufixo. Oferecerei. Oferta, junto com ru, fica olitir, ru. Olitir, ru. Aí fica oferecerei. Separado, oferta a ele. Tá? Quando tá a palavra separada, é uma oferta a ele. Quando ajunta, oferecerei a ele. E essa palavra oferecerei, ela mesmo que seja disjuntivo, ela faz uma conotação ligada com a frase de trás. Aquele que sair da porta da minha casa será consagrado ao Senhor e oferecerei. Eu oferecerei ao Senhor como olar. Ele falou que não existe a palavra como. Lá ele tinha falado, me mostra. Tem a palavra como aqui. Lógico que tem. Um professor dizer que não tem como no hebraico, pelo amor de Deus. Fica difícil, né? Mesma coisa que eu ir lá numa escola judaica, lá no professor ensinar para ele a gramática hebraica, que não existe o como numa frase. Ele vai falar, peraí, tu é aluno, é professor? Então, assim, tem. O olitirro, quando se junta olitirro, tanto a palavra lamed, que é para, por, com, como, é a palavra lê, né, presbítero? A palavra lê é como. Então, essa palavra, mesmo que ela venha atrás, ela já fica lê, olitirro. Vou até trazer assim a gramática rápida, porque eu não estou muito a fim de trazer gramática, eu quero trazer esse ensino. E gostaria até que o presbítero respondesse essa passagem de Levíticos 27 e 29, que lá está dizendo que a pessoa consagrada certamente incondicionalmente será morta. E nós entendemos que ele toma não como uma coisa certa. Deus não aceita sacrifício humano, isso é óbvio. Jeremias 7, 31, Isaías, Deus mesmo disse, eu estou farto dos seus sacrifícios, dos seus holocaustos, porque o que adianta vocês virem até mim? Quem mandou vocês só pisar nos meus átrios para entregar ofertas de holocausto se vocês não vivem a minha lei? Então não adianta você fazer uma formalidade de liturgia, mas não ter um coração obediente. Vamos voltar para ele. Não, mas antes do senhor voltar para ele, responde a pergunta do pastor Calixto aqui. Se tinha sacerdote, e por que o sacerdote, ao invés de sacrificar, não quebrou o voto? Vamos lá, gente. Vocês estão fugindo das perguntas que a gente coloca aqui. Que só pergunta pra ele, né? Que é a que o ouvinte está querendo saber do seguinte. Gente, se sacrificou, quem fez esse sacrifício? Será que um sacerdote estaria a tal ponto desviado de não oferecer um resgate por essa menina, e a tal ponto de o sacrificar? Ou foi o próprio Jefité que foi lá e matou? Então eu vou sair desse em ou com que nós estávamos aqui. Eu quero... Vamos... E aí depois nós aperta o presbítero Paulo ali na questão da... Ele fica só fugindo. Ele tá rodeando a terra, não pode não. Vai lá. Eu quero saber o seguinte, e aí? Tô fugindo não, hein? Vamos lá. Resumindo. Não precisamos nem repetir. Sabemos no que está escrito que o povo de Israel, havia um ciclo de pecado. Eles pecavam, tanto que tem gente que não lê até Juízes 10, versículo 10. Então o povo de Israel clamou a Deus, dizendo, nós pecamos contra ti, abandonando o nosso Deus e servindo a Balaíns. O que é servir a Balaíns? Não é só os deuses de culto de joelho no chão. Eles seguiam a doutrina desses Balaíns, sincretismo, tá? Eles seguiam essas doutrinas. Além de seguir, eles misturavam. Ou seja, Deus era conhecido como Deus El, o Deus sobre todos os deuses. Se eu oferecesse um sacrifício a um certo Deus, é como se eu estivesse oferecendo ao Deus de Israel. Baseado em quê, professor? Jeremias 7,31. Quando eles faziam o sacrifício das crianças e tudo, Deus falou assim, nunca passou isso pela minha mente, nunca ordenei que vocês fizessem isso.
Jeremias 7:31. Quando vocês ofereciam essas crianças, vocês ofereciam a Moloque, na cidade do Vale de Tofete. Mas eles achavam que E eles achavam que esse sacrifício não era só para Moloque, era para Deus. Porque sempre teve um costume, desde Gênesis capítulo 4, versículo 26, desde a história de Sete, onde a Bíblia fala que quando Sete nasceu, passou-se a invocar o nome do Senhor. De lá para cá o paganismo cresceu muito. E o povo desta época acreditava que qualquer ser criado por o Deus Supremo, que era o Deus Elo, ou o nosso Deus, quando você oferecia um sacrifício a esses seres, era a mesma coisa então, que você estava oferecendo o sacrifício então, a Deus. que existia em Israel sacerdotes ao ponto... O sacerdote não. Pinhas não fez isso, tanto que a própria fontes externas, como Radak e alguns rabinos que eu tenho aqui, eles mesmos dizem, não houve um encontro de Jefité com Pinhas, que é Finéias, e nem Finéias com ele. Ambos erraram feio. Sacerdote Finéias, que deveria até ele anular esse voto e não fez. E ele que deveria até o sacerdote para poder ser anulado ou fazer o seu sacrifício conforme ele prometeu e não foi. Quem fez o sacrifício? Então foi um grande erro. A Bíblia não traz, mas as fontes externas que nós temos, segundo Radak e o Talmud de Jonathan, diz que esse sacrifício provavelmente foi dado segundo aos servos de Jefité que o fizesse, ou o próprio Jefité, com lágrimas nos olhos e rasgando as suas... Que diz que ele rasgou realmente as suas vestes. Acabou que tendo que fazer o sacrifício. Parece-me que o texto de Juízes, o livro de Juízes, quando você se torna um líder de guerra, você também assume a função sacerdotal. E a palavra dada... Porque nós vemos quem fazendo isso? Gideão. Gideão faz um sacrifício. Também um pecado grave também que ele cometeu. E ele faz o sacrifício. Pecado Só grave. que depois você vê que o próprio Deus exija que ele levante um altar e que ele sacrifique o segundo boi. Então parece que a coisa tá tão distorcida que parece que esse homem ele pode ter assumido essa função. Aí agora, como disse o pastor Paulo, não sei, que ainda que legal, mas o próprio, o pastor Ronaldo, o próprio texto... vai mostrar que Gideão fez o papel. Sim, por isso que Juízes 21, 25 diz, naquele tempo não havia rei em Israel. Um homem fazia simplesmente aquilo que pensava ser correto. E aí, ele acabava presbítero Paulo? Tá te apertando aqui, presbítero. E aí, presbítero Paulo, vou colocar outra pergunta. Será mesmo que um sacerdote de Deus não chegaria a esse ponto? Porque me parece o seguinte, que o Arão bastou o Moisés. Quem construiu o bezerro de ouro não foi o povo, não. Foi Arão. Quem foi que fez o bezerro de ouro? Foi o Arão. Alguns chegam a dizer, pastor Carlos, impulsionado e apertado pelo povo para não ser morto. Então. Alguns chegam a dizer... Não foi o Arão que fez. Pastor, isso porque os egípcios saíram no meio, né? Então essa questão da mistura. Sempre porque não saiu só... Aqueles 600 mil não era só hebreu. Alguns chegam a dizer, Números 14, o popolucho, que é aquela mistura de povos. E esses que trouxeram trabalho, deu problema lá no pé do monte. Até porque vai dizer que quem sai na porta para chorar não é Israel, não. É o popolucho que sai para pedir. Então, o populacho. Então, meu amigo, o problema da igreja até hoje parece que é a mistura. Alguns chegam a dizer, pastor Calixto, que Ur não é citado mais. Talvez tenha sido morto nesse episódio por querer defender. E Arão ali meio com medo. Não diz, mas alguns targums... Alguns trazem que Ur morreu justamente nesse episódio, querendo segurar Arão. E Arão falou, é melhor eu fazer logo, porque Ur já morreu, então eu vou fazer logo. Acabar matando o irmão dele. É pra mim não morrer também. Parece que também um dos motivos que tenha levado Jefité a ir até o final do seu voto, a cumprir, porque se acreditava também que na maioria das vezes não adiantava ele como é que é aqui? Não sacrificar sua filha, porque de qualquer jeito ela seria alcançada pela maldade dele. Por exemplo, na rebelião, a Bíblia diz que quando os homens se rebeliaram contra Moisés, Deus não matou só eles. Não. Mas a terra abriu e engoliu até seus filhos. Inocentes da ação dos pais, mas que foram alcançados. E outra coisa, desculpa... Datan, Coreia, Birão, né? Por isso que eu tenho que falar agora. A questão do Holocausto,
de fazer uma comparação. Poxa, mas vai fazer um holocausto com a mulher. Para fazer, tinha que fazer todo o ritual. Tinha que despir ela, como eu vi no outro debate. Não podia ser feminina, tinha que ser masculino. Gente, o que acontece? Vamos voltar a Juízes 21, 25. Eles faziam aquilo que bem entendia. E quem veio primeiro? Jefté ou Moisés? Moisés. Quem existiu primeiro? As leis do Monte Sinai ou Jefté? As leis do Monte Sinai. O que está escrito em Levítico 27 e 29? Que a pessoa que fosse consagrada ao Senhor incondicionalmente certamente morreria, não poderia ser resgatada. Então ele toma isso que nós tomamos como uma interpretação equivocada e ele faz aquele sacrifício absurdo que não deveria. Então por que isso está no livro? Porque a gente temos que aprender que a Bíblia não só quer trazer ensinamentos positivos, ela quer te trazer exemplos também negativos do que não se deve fazer. Por isso que mostra que Jefté foi... Por mais que foi o herói da guerra, não foi herói do sacrifício que ele fez. Até porque essa mente de fazer sacrifícios a Deus humano, ainda que Deus abomina, Deuteronômio capítulo 12, Levítico capítulo 18, nós podemos até ler isso tudo, sabemos muito bem que Deus não aceitou, mas o povo tinha em mente, quando fazia o seu sincretismo misturado, de que Deus aceitaria. Por isso que Deus usa Jeremias 7,31 para dizer, não, eu não aceito, eu não ordenei isso, mas que havia, que havia sacrifício humano, tinha. Paulo, será que Israel está tão desviado a esse ponto de haver esse tipo de coisa no meio de Israel? Então, eu acredito que o texto que o senhor utiliza, pastor Ronaldo, é o seguinte: não deixa claro o que de fato o Jefté ofereceu para Deus. O senhor utilizou um texto dizendo que uma pessoa consagrada jamais ela poderia ser incondicionalmente revogada. Exatamente. Tinha que ser certamente morta. Então, só que porém ele não oferece pessoa. Ele utiliza o pronome aquilo. Aquilo que saindo da minha porta. E o que saiu da porta? Saiu a filha. Então, só que ele não utiliza... O voto não é a pessoa, em si aquilo. Porque o desejo dele era que fosse um animal. Exatamente. Tanto que falamos aqui no começo. Não, sim, porque na assim verdade, que acontece. Se o desejo fosse uma pessoa, ele não utilizaria este pronome. Sim, aquilo. E sim, podia falar a pessoa, aquele. Ou aquela. Na verdade, como ele só texto tinha... Agora, o texto enfatiza a angústia de Jefté ao ver a filha sair. Então, dá a entender que ele não queria. E a pergunta é, se a filha foi sacrificada virginalmente e ia passar a vida inteira virginalmente, por que ela foi chorar com as amigas 2 meses? Porque eles usam como termo celebrar. Então, mas por que foi chorar a virgindade? Não tem sentido, gente. Como ela chorou e o próprio texto diz que aquilo serviu de memorial. Um memorial, você faz memorial para vivo ou memorial para morto? Uma cultura pagã que existe. Diz que aquilo se serviu como memorial. Rapidinho eu vou pro intervalo, que eles estão em cima do muro. Eu volto rapidinho, eu quero saber do presbítero Paulo. Você faz memorial, porque o texto vai dizer que a partir daquele momento, as filhas de Israel marcaram aquele dia pra chorar como memorial a filha de... Ela vai chorar ou se ela vai... Não dá pra chorar por vivo. Eu volto rapidinho, 2 minutos. Aí, Jefté. Matou ou não matou? Pastor, tem aqui no intervalo, foi trazido aqui um assunto interessante. E o sacrifício de Isaac que Deus deixou ir até o minutinho final? Olha, a grande questão, eu acho que aqui cabe a lição, vou perguntar aos professores, o senhor está dizendo uma coisa muito séria. Primeiro, temos que entender que o sacrifício de Isaac, aí os professores vão comentar, ele é antes da lei. Não existia lei. O segundo é que há uma voz do céu pedindo, falando. E o terceiro, há um substitutivo. Deus prepara uma substituição. E Deus para antes de acontecer. Deus fala e é antes da lei. Aqui, Jefté teria a lei para o orientar. Mas estava longe. Longe da lei. Em momento algum, Deus se pronuncia, e essa é uma indagação que eu queria saber dos professores. Por que não há uma pronúncia de Deus? Deus se cala diante de tudo que Jefté faz. Não há, Deus não fala nada. Não fala nada. Em Deus outras vezes em Juízes ele fala, com Gideão, por exemplo. Deus se cala. E a outra, será que o silêncio de Deus é uma reprovação total ao que Jefté faz, a tal ponto de Deus nem se pronunciar?
E por que Deus não preparou ou ele tolerou? E por que por que Deus não preparou um substitutivo? Pastor Ronaldo, e aí, como é que o senhor vê isso? Ô, pastor Calixto, o senhor falou bem interessante quando o senhor disse, por exemplo, na questão de Abraão, que ele vem antes da lei. Os irmãos leia pelo menos aí Gênesis capítulo 26, versículo 5. Vamos lá, vamos fazer uma leitura aqui rapidinho, só para os irmãos verem. Gênesis capítulo 26, versículo 5. Achar primeiro que eu, pode falar. Vamos lá, ó, 26, 5. Achou, tá escrito assim. Tudo isso porque Deus falando para Isaac. Abraão atentou para o que eu disse e realizou o que eu lhe ordenei. E ele seguiu os meus mandamentos, os meus estatutos e os meus preceitos. Ele fala aqui preceitos, estatuto e mandamentos. Estatutos e que leis. mandamentos, estatutos e preceitos é esse que já existia no tempo de Abraão? É isso que nós ensinamos. Aprendemos uma coisa. A lei, ela foi escrita, mas antes de ser escrita, ela já era oral. Deus já tinha dado. Então, sempre existiu lei do Criador. E quando Deus manifesta a Abraão, ele traz alguns conselhos das suas leis, dos seus mandamentos e estatutos que Abraão seguiu. Tanto que Deus vai falar para Abraão, para Isaac, se você seguir conforme o teu pai seguiu as minhas leis, meus mandamentos, meus estatutos, então, obviamente, serei contigo e aí multiplicarei as suas descendências. Por isso que ele é judaico-messiânico. Ele quer vir voltar mesmo na questão da tradição oral, pastor Carlos. Não é trazer, não. Não é voltar, não, voltar não. É para lembrar que isso é um método de estudo e para mostrar que ainda está lá. Porque a lei oral veio antes, o ensino oral vem antes da escrita. A escrita só foi escrita porque o povo estava morrendo, se perdendo. Então, para não ser eliminada a língua, o ensino, a lei de Deus, Êxodo capítulo 17, Deus fala para o primeiro homem, Moisés, escreva num livro tudo o que eu te mandar. Então tinha que ser escrito para não se perder. E dali em diante, nós vemos que foi escrito. Então já existia leis que Deus dava, e Deus já dava instruções de quem ele é, que é a chamada palavra Torá, não quer dizer lei, quer dizer instrução. Deus já dava instrução a Abraão, quem ele era e o que devia ser feito. E o senhor falou bem, quando Deus pede, mas a questão de Deus pedir era um teste. Mas já dá para ver que mas na Deus época... pediu, não era abominação também nesses princípios? Não, mas aí você percebe que Deus prepara um substitutivo. Isso. O que a gente não vê aqui no caso de Jefité. Sim, mas a gente tá vendo... O que acontece? Vamos supor que nós estamos lá com Abraão agora aqui, ó, lá no meio do Monte Moriá. Eu tô vendo Abraão, não tô vendo Deus. Só que Abraão vai dizer assim, ó, Deus falou para mim sacrificar meu filho. Eu tô vendo Abraão. Não tô vendo uma teocracia, tô vendo um homem. Se ele fala isso pra mim, eu falo, poxa, Deus falou pra você matar? E aí tô vendo o Abraão vindo, isso já era uma cultura que já precisa pra ver que acontecia isso já na época, já há muito tempo, já antigo. E ele ia matar com cutelo o seu filho, ele ia matar. Porque para eles, a fé é tão grande que se for para ter que sacrificar um ser que ele tanto ama para poder mostrar o tamanho da sua fé que ele tem ao Criador e aquilo que Deus dá a ele faria. Paulo diz e ele ia isso, fazer. Se quando for ele para foi salvar fazer, meu Deus povo, impede. então me tira a minha vida, né? Sim, então Deus impede. Deus fala, não faça isso. Que aí Deus vai falar a mesma coisa de Jeremias 7,31, repetindo. Eu não aceito esses sacrifícios humanos. Até a Misna vai dizer que fica claro para todos os judeus que quando Deus faz a substituição de Isaac, então fica claro para eles que Deus jamais aceitaria um sacrifício humano. Não aceita sacrifício humano. Sacrifício de um humano. Então jamais. Isso é claro para todo judeu. Ficou claro para a nação que Deus não aceitaria esse tipo de coisa. Não aceitaria. E aí eu digo, senhor, e esse silêncio de Deus no texto de Jefité? Como é que o senhor interpreta isso? Então, na verdade, se você for ver, Deus não se silenciou só na história de Jefité na Bíblia. Tantos pecados que Israel e muitos reis cometeram, como, por exemplo, Manassés. Qual que foi a condenação de Deus contra Manassés? Manassés viveu uma vida de rei, mesmo sacrificando os filhos dele a Moloque. Não era para Deus ter fulminado ele ou até mesmo mostrado, não, eu sou Deus e eu vou mostrar que isso aqui não pode existir. E no final, depois que ele faz aquela oração e Deus restitui tudo? Então... Deus respondeu, né, pastor? Aí é a graça, né? Não, mas Deus respondeu, ué. Deus respondeu, Deus falou. Outra questão aqui que eu quero que vocês respondam é o seguinte. Então, eu vou ouvir também qual que é a questão do presbítero irmão Paulo sobre esse silêncio de Deus. Por que Deus não preparou um substituto? Porque... lá eu entendo que Deus pede a Abraão, então uma responsabilidade de Deus em agir, né? Sim. Aqui é ele que oferece. O homem tem que arcar com as suas
com as suas... Palavras, decisões. Com as suas decisões, né? Você faz, você toma, e toda decisão depois vem aos seus efeitos, as consequências. E a consequência deve ser você, ou seja, né? Você derramou leite, tem que ser você que vai limpar o leite, né? A sujeira do leite. Mas uma outra pergunta que eu vou fazer aqui, Jansen faz um comentário e ele diz o seguinte: a filha concorda com o pai, ou seja, com Jefité, reafirmando o seu raciocínio equivocado, dizendo a ele: cumpre ou faz conforme o que você jurou ou você fez. A questão do Isaac lá, em Gênesis capítulo 22, versículo 1, vai falar sobre quando o Abraão oferece ali para Deus o Isaac, né, como um sacrifício. E porém no capítulo 21, versículo 33 e 34, inicia assim: e plantou Abraão um jardim de árvores frutífero em Beer-sheba, e invocou lá o nome do Senhor Deus. E morou Abraão na terra dos filisteus muitos dias. Aí vem: e depois destas palavras, que em outra versão vai estar, e depois dessas coisas, mas o verbo lá é davar, a palavra lá é davar, e depois destas palavras, que palavra? Que promoveu Deus a Abraão e disse-lhe a Abraão: eis-me aqui. E ele me disse: eis-me aqui, Senhor. Conforme, ou seja, na Torá, o comentarista da Torá, até mesmo o Midrash, diz o seguinte: esse versículo 33 e 34, que diz assim, foi depois dessas palavras, que palavra? Ou seja, segundo os comentaristas, tanto da Torá quanto no Midrash, diz que esta palavra estava relacionado a uma conversa que aconteceu entre o Satanás, o Satã e Deus. Houve uma denúncia ali, de acordo com o comentarista da Torá, que Satã se apresentou perante Deus e falou para ele que, olha, o Abraão, a quem o Senhor tem por modelo de fé, o Senhor tem prosperado ele em tudo, e durante tanto tempo, o Senhor prosperando ele não te ofereceu nenhum sacrifício. Foi aonde Deus, depois dessas palavras, foi aonde Deus falou para Satã: saiba você que se eu pedir para ele, o único filho dele, a quem ele tanto ama, ele me daria. Aí vem essa palavra. E depois dessas palavras que Deus pediu para o Abraão oferecer Isaac. Ou seja, houve uma situação aqui para que Deus pedisse, né? De acordo com os midrashistas, segundo eles dizem que houve essa conversa. Ou seja, eis aqui a razão de Deus ter pedido o Isaac para o Abraão. O senhor está dizendo que então, tudo bem, até o senhor me permita o comentário, é algo extra bíblico. Sim. Que nós temos uma história bíblica do Jó que isso acontece. Sim. Segundo isso, teria acontecido no mesmo caso com Abraão, né? Deus, isso não parte de Deus, mas Deus é em resposta a esse representante, ou a Satanás, ou quem quer que seja, que diz: poxa, o Abraão só você nunca pediu nada para ele e tal. Olha, é complicado. Outros falam, outros pregam que Deus estava chamando Abraão novamente para o altar, né? Aquela coisa toda, mais poética, aquela coisa toda. Mas eu queria fazer aqui, só para responder a pergunta do pastor Calixto. Então, aqui houve uma situação. Deus não queria provar aqui a fé de Abraão, nada disso. Deus queria provar, na verdade, para o adversário que a fidelidade de Abraão a Deus é tão grande que se ele pedisse o filho dele, mesmo assim, quando o Abraão foi oferecer o Isaac, ele não foi lá dizendo: olha, eu vou te oferecer meu filho e tal. Ele foi com muita dor no coração. Mesmo assim, mas Deus isso foi lá e... é uma situação hipotética. Sim. É uma situação hipotética. Olha, o texto diz que Deus provou a fé de Abraão. Pronto. É o que o texto diz.
Deus provou. Deus provou a fé de Abraão. A fé, na verdade, é a fidelidade, né? Tiago vai dizer que esse é o motivo. É provar a fé de Abraão. Pronto, então o negócio de Satanás é hipotético. Olha, deixa eu fazer uma pergunta da Marlúcia aqui, de Diadema. Vai lá, querido pastor Jonas. Se Jefité realmente sacrificou sua filha, como isso se concilia com a proibição de sacrifícios humanos em Levítico 18:21 e Deuteronômio 2:31, que é o que já estava respondendo aqui. Marlúcia? Vai lá. Olha só, a questão não é uma conciliação. A questão é que o que o homem faz, a ação do homem, não condiz com o desejo de Deus. Isso é fato. Tanto que, eu ia dizer aqui, não é pelo fato de ser judeu, que ser judeu, ser povo de Deus, ele não faria um tal ato repugnante. Como no caso, Jefité matar a própria filha. E ele era um hebreu, um judeu, tá? Mas a questão não é Deus ter aceito o sacrifício. Até porque, baseado na Bíblia, sabemos que Deus não aceitou. Mas essa história, ela deixa o ensino de que não devemos fazer voto de tolo, tá? No caso, por exemplo, de Davi, que também carregou a arca de Deus em bois, sendo que a lei de Levítico manda carregar sobre os ombros dos levitas, tanto dos Gersons, Merari e Coate, Gersonitas, Meratitas e os Coatitas. Eles tinham a obrigação de carregar a arca nos ombros dentro dos varais e não em bois. Davi vai lá, pega a arca, coloca um boi de uma forma pagã, que era a forma filisteia de carregar algum certo tipo de objeto. E por causa disso, a arca despenca para cair, Uzá vai lá, se sacrifica agarrando a arca. Imagina o que aconteceria com a descendência e com Davi se aquela arca cai. Por amor ao povo, Uzá vai lá, segura, porque a lei diz que ele não poderia tocar na arca, nem os próprios levitas, dependendo de quem fosse, poderia tocar na arca. E ele morre, fulminado. Então a questão não é Deus, a questão é o povo de não cumprir com o voto correto de o que o senhor, Jonas, ou talvez aqui, só para a gente elucidar para o ouvinte, é o seguinte: a questão de existir uma lei não vai proibir o homem de fazer o que a lei ele não dá. Ou seja, nós temos uma lei, um código. Um código, não passe o sinal vermelho, o código de trânsito. E isso é uma orientação, mas não evita você de cometer. que você passe o farol. Exatamente. Se passar, vai ter multa, é justamente batida. isso, minha irmã. A lei está lá e Deus não aceita. Agora, que os homens fazem além da lei, eles vão sofrer a consequência. E olha que esses, tá? É pior que esses homens mesmo aqui em Hebreus, que tem muita gente falando aqui, que eu estou até vendo aqui também no site, no YouTube. Se você ver Hebreus 11, do versículo 32, o escritor, que alguns dizem que é Paulo, diz: dos heróis da fé, quem direi mais? Não tenho tempo para falar de Gedeão, e olha, Gedeão foi bom, mas cometeu um pecado grave também. Baraque, Sansão também, Jefité também, Davi, acabei de falar também, e Samuel e dos profetas. Tudo isso porque tiveram fé de conquistar reinos e praticar a justiça. Justiça de defender reinos. Por isso que eu falei, por que Jefité e eles estão na galeria da fé mesmo cometendo pecados que eles cometeram? Porque o homem tem o direito de escolha, de cometer ou não. Mas por que eles estão? Por causa da sua fé coletiva. Não uma fé individual. Por causa da sua fé que eles clamaram a Deus coletivamente e Deus livrou mas eu povo. acho, Jonathan, que por isso que eles estão lá na galeria. Homens de grande fé podem cometer grandes atos, sejam eles atos de justiça ou de injustiça. Com certeza. O Davi, que era um homem segundo o coração de Deus, matou, assassinou, cometeu um adultério, tramou a morte de um homem, usou outro para fazer o que ele não teve coragem de fazer. E morreu complicado, né? Sozinho. Então é o seguinte, meu irmão, a questão de você ter fé, basta dizer para você hoje, nós temos grandes homens de Deus que fizeram coisas esplendorosas, seja no Brasil ou fora do Brasil, que depois fizeram coisas que, como diz o ditado popular, até Deus duvida. E Eclesiastes vai falar, é melhor o final das coisas do que o começo delas, né? Mas queria colocar uma pimentinha aqui, pastor Calixto, porque assim, matou, não matou e aquela coisa toda. Ô professor Ronaldo, o que acontece então em Juízes 11, a partir do 37?
do 36. Meu pai respondeu, a sua palavra foi dada ao Senhor. Então, ó, Jefité empenhou a palavra. Faça comigo o que prometeu, agora que o Senhor o vingou dos seus inimigos amonitas. Ela prosseguiu, conceda-me, porém, 2 meses para vagar pelas colinas e chorar com minhas amigas, porque jamais me casarei. Ele disse, vai, ele disse. Então deixou que ela fosse por 2 meses. Ela e as amigas foram às colinas e choraram porque jamais se casaria. O que tem a ver alhos com bugalhos, pastor Calixto? Você está falando de morte, de holocausto, de sacrifício, por que tá falando de casamento então, aqui? Porque ela ia morrer ou porque ela ia ficar virgem? Pastor Paulo, e aí eu cumprimento. Ou ela foi lá para ir a fora? Explicar primeiro o seguinte, tem sentido ela chorar pela sua virgindade 2 meses, se ela iria continuar virgem pelo resto da vida? E pra que tinha que ir no monte lá? A pergunta é pro senhor. Essa é a primeira pergunta e não rodeia não. E por que ela tinha que ir lá no monte? Responde. Por que ela tinha que ir no monte? A segunda pergunta é, o texto vai dizer que as filhas de Israel, a partir daquele momento, aquele dia foi marcado como um memorial. Para que elas chorassem pela filha de Jefité. Isso. No hebraico, letanot. E aí eu pergunto ao senhor o seguinte. Obrigado. Dá para chorar por vivos? Como é que você faz um memorial de lamentação por alguém que está vivo? Vai lá, querido pastor. Então, para voltar à questão todo este período da lei, pode, não pode. Então, aproveito disso para dizer para quê? O Jefité precisa cumprir um voto desse. Se é um período obscuro, que não tem lei, não tem regra, cada um faz a sua lei, por que ele precisa provar que precisa cumprir o voto dele? O texto está dizendo aqui, a filha dele disse. Não, sim. O senhor empenhou a sua palavra a Deus. Não, ele é tão desviado, que a casa dele tá tão desviada quanto ele. A filha vai, pai, já que você fez a porcaria, vamos continuar sujando. Lembrando também que nessa questão, as filhas, você pode ver a questão até de Abraão. Quando Isaac vai ser sacrificado, Isaac esboçou alguma reação? Não. Ele falou, não, pai, não me mata, eu tô desesperado. Não. Ele aceitou. Isaac aceitou. Isaac ficou caladinho, deitado lá em cima né? Porque é a cultura. É a cultura. Os filhos dos hebreus da época tinham essa a cultura de que o pai ordenasse, o cabeça da casa ordenasse, eles cediam como submissão. Mas isso ainda hoje é tão forte hoje que no meio do Oriente que eu tenho muitos amigos árabes. Muitos amigos árabes. Sim. Mesmo ele casando, ele não sai de dentro da casa do pai antes dos 30 anos. Sim. É uma cultura. Não casa, é uma cultura. O pai ainda tem domínio sobre ele, sobre a família dele, mesmo ele casando. É cultura. E depois dos 30 anos, ainda é uma luta pro cara sair da casa do pai e comprar uma casa e morar Tanto sozinho. que teve até um relato, que vocês podem ter visto um vídeo da lei de Sharia, não sei se foi no Islã mesmo, que uma mulher, só porque tirou a burca, ela foi colocada de joelhos e ela aceitou. Ficou de joelhos de frente à praça pública, na frente de todo mundo. E um deles fizeram a proclamação em língua árabe, explicando a situação, a questão. Poxa, não podia ter piedade dela ali, misericórdia? Lógico que podia. Mas dentro da visão deles, é que tem gente que não sabe disso. Eu acho que até o irmão Saião e alguns que vieram aqui, com outros irmãos que eram um judeu e um muçulmano convertido. Isso, vieram e ele explicou uma coisa que tem gente que realmente não sabe. Para eles, até mesmo uma matança de crianças é feito para Allah de uma forma sublime como um sacrifício. A qual essa criança lá na eternidade correrá, tocará na sua veste, puxando e falando, obrigado por você não ter permitido eu continuar como um adulto seguindo esse paganismo. Então é uma cultura. Isso é uma cultura que acontecia. Imagina no tempo obscuro de Juízes. Então a questão é, por isso que eu digo aqui, agora até para pimentar mais mesmo, que eu creio no sacrifício literal que ele fez. Aí alguns dizem, mas por que Deus não impediu? Lemos Romanos, capítulo 1, lá no versículo, se eu não me engano, 24, que Deus entregou ao homem as suas próprias vilezas e os desejos injustos dos seus corações. Deus, ele dá ao homem a escolha de fazer o bem ou o mal, de fazer o que é certo ou correto e receber a bênção ou a maldição. Deuteronômio, capítulo 30, como Deuteronômio 27 e 28, eis a bênção e a maldição diante de vós. O que fizer certo receberá de bênção, o que refazer de errado receberá a maldição. Vai então, lá. Posso concluir? Vai lá, irmão Paulo. Vamos lá? Agora é com você. Então, não vejo o porquê do Jefité cumprir esse voto
que é tido por muitos como um irrefletido, um precipitado, não vejo o porquê. Porque se não há lei, não há regra, cada um faz a sua lei, cada um faz a sua regra, ele vai cumprir o voto em matar a sua filha para provar o quê? Para quem? Certo? Então, tem a questão também, que o sacrifício de seres humanos sempre foi proibido pela lei de Moisés. E isso era o conhecimento de Jefité. Salmo 106, 35, 38, Isaías 57, 5 e etc. E os sacrifícios humanos eram uma abominação aos olhos de Deus. Sendo Jefité um juiz de um período em que não existia lei ou regra, ele de fato não matou a sua filha. Jefité não mataria a sua própria filha porque ele sabia muito bem que Deus era e continua sendo contra esta prática. A Bíblia diz que a filha de Jefité foi chorar a sua virgindade e não a sua morte. Quando o Jefité volta da batalha e ele coloca a mão na cabeça, filha minha, porque eu abri a minha boca e prometi a Deus, e ela diz, faça conforme aquilo que saiu da tua boca. Permita que eu vá até o monte e chore a minha virgindade. Ou seja, permita que eu vá e chore. Ela foi, ficou 2 meses, voltou, no qual cumpriu nela o voto. Agora a questão é essa. A pergunta é essa. De que forma que foi cumprido nela este voto? Então, eu acredito que o voto foi cumprido nela na questão da perpetuação da virgindade ou a dedicação ao Eterno. A enunciação do voto de juiz sugere que o voto fosse um animal ou aquilo que saísse. A sua filha era a única descendente e a sua descendência, a sua dedicação a uma virgindade perpétua encerraria toda a esperança de posteridade. Mas a Bíblia diz que ela é a sua única, mas não diz que ela poderia ser só a única. Porque, pelo que a gente entende, é um rapaz ainda novo, não é um homem de idade avançada, que tem uma esposa que ainda poderia ter um filho, e melhor ainda, um filho homem. Então, ela é a única, mas no momento, não quer dizer que... Sim. Porque, sim, veja bem, só fazer um paralelo aqui, é diferente da viúva de Naim. Que não tinha mais opção. É uma viúva, uma idade avançada, e que seu marido já não é mais vivo. Então, realmente se encerra ali. Agora, e aí, professor, vamos lá. Então, concluindo aqui o meu raciocínio, seria como uma maldição. Isso no caso da mulher ter que... um avô da Zará, né? Exatamente. Não pegar de idolatria a mulher. Então, eles devoltavam a questão da perpetuação do nome. E, neste caso, Jefité ficaria sem ninguém para dar continuidade à sua linhagem ou descendência. Ou seja, um sacrifício não muito diferente. Por quê? Sacrificar a filha, a qual seria a pessoa ideal para dar continuidade na linhagem, no nome, isso para ele é tudo. Mas a Bíblia aqui diz que ela morreu virgem, sem ter filhos? Tá escrito ou não? Não diz que nem morreu nem virgem. Não diz que não morreu virgem. Não, porque não morreu e eu não acredito que ela morreu sem ter filhos? Não tá escrito? Não acredito nisso. Vamos dar Por quê? Peraí. Deixa eu só concluir. Agora tá começando o debate, pastor Galista, aí, ó. Agora tá pegando. Ou seja, sacrificar uma pessoa nessa situação é o maior sacrifício. Porque para um judeu não ter um nome, não ter quem dá sequência na sua linhagem, isso aí era uma maldição. Sim. Era uma maldição, certo? Uma humilhação. Então, quando ele olha para ela, coloca a mão na cabeça, ele sabe do que ele fez. Ele, no meu entender, é isso. Minha filha, E o cara é tão ruim que nem assim, a lei lhe dando o direito de substituto, ele substitui a filha? Eu não acredito nessa questão, porque eu sei do voto que ele... Na minha concepção, o voto que ele fez não foi de entregar. Especificamente... Foi da virgindade. Celibato. Mas a questão está no voto. O tipo de voto que ele fez.
Não foi um voto específico. Então, o senhor acredita em qual voto? Pergunta pro senhor, quantas filhas ele tinha? Só uma. Só uma. Só uma. O que as escrituras descrevem. Então, ok. Aí o senhor vai dizer para mim, então, que ele faz um voto partindo pro celibato. Vamos falar assim. Iria sacrificar ela virginalmente. Eu acho que ela ele tá falando, não casaria. Não, ele tá falando que ele fez algum outro voto e depois mudou. É o voto. Qual é o voto que o senhor acredita? O voto é ambíguo. Qual é o voto? Então, mas qual é o voto que ele fez? Ou seja, aquilo que aparecer será do Senhor. Vírgula. Ou oferecerei em holocausto. Pronto. Esse aqui foi o voto na minha... Ou, né? No Exatamente. Eu acredito nessa possibilidade. Então, por acreditar nessa possibilidade... No hebraico isso é possível? Não. É possível. Tem possibilidade. Mas não, na escrita lá da língua... Tem mas a análise gramatical sintática do hebraico não dá isso aí. Não consegue... Vamos ver? Vamos lá. Então vamos lá. Agora acho que começou, pastor Carlos. Vamos lá. Cadê aqui o texto? Ele falou a mesma coisa que o irmão Leonardo tinha falado lá. Desse ou. Né? Ou sacrificarei. Mas mesmo colocando ou sacrificarei... Então vamos lá. De acordo com Yehud Rabi Davi Kinhi, juntamente com seu pai Rabi Joseph Kinhi, juntamente com o Rabi Levi Ben Gerson, eles defendem essa tese que são uns eminentes gramáticos extraordinário. Então, qual a tese que eles defendem? Eles defendem essa tese aqui que eu vou falar agora para vocês. Exatamente. Nós temos aqui o texto. É tipo assim, eu vou oferecer o que sai na porta ou vou fazer um sacrifício como era comum na época. Isso, exatamente. O texto hebraico nos dá respaldo para isso. Então são duas coisas que o senhor está falando. Exatamente. Eu vou oferecer o que sair na porta e se for um negócio difícil, pastor Carlos, aí eu faço uma pombinha, eu queimo um negócio lá do fogo. É isso que o senhor está colocando. Não, ele está falando isso. Então, é isso que o senhor está falando. Não é isso não. Não, mas de acordo com a ambiguidade do voto pode ser uma substituição, mas não dois votos. Então, a ambiguidade do voto a ambiguidade do voto não é que é dois votos. Não é dois votos. Duas possibilidades. Exatamente. Pode ser. Exatamente, é ambíguo. Um ou outro, mas não pode ser. Exatamente. Então são duas possibilidades. Esse seria um animal. Exato. Isso. Um animal. O outro seria uma pessoa. Sendo a pessoa... Não, pastor, não é isso que ele está falando, não. Não é isso, pastor. Aquilo que saindo da minha porta será do Senhor. Ele jogou uma sorte ali. Ele jogou uma sorte. Se for uma pessoa, ela vai ser sacrificada, dedicada ao Senhor. Se for um animal, ele vai ser sacrificado. Exatamente. Então aí o senhor diz pra mim... Então não são duas coisas que o senhor está falando. Não é duas coisas. Não, a ambiguidade da coisa. O que ele está falando é o seguinte, colocando a vírgula. quando ele diz assim, aquilo... Não, vamos lá, irmão. Ele está falando assim, aquilo que será do Senhor, que sair da porta da minha casa será consagrado ao Senhor. Exato. Vírgula. Ele põe um ponto ali. Será consagrado ao Senhor, quer dizer, separação. Ou duas coisas seria distintas. Sacrificado. Então, olha aqui. Que aí agora eu preciso que é dois pontos. É duas formas de interpretar, com a vírgula ou sem a vírgula. Então, mas tem vírgula ou não tem vírgula no hebraico? No hebraico não tem vírgula, então eu tiro a vírgula e vai se tornar o voto ambíguo. O senhor é hebraísta, né? Como o senhor fala? Consegue ler aí faz sentido o que você está falando, senão é duas coisas. Só um momento, deixa eu concluir, vamos lá, por favor. Então, com a vírgula ou sem a vírgula? Sem a vírgula, isto será do Senhor, aí entra a ambiguidade. Ou será do Senhor. Um voto. Com a vírgula, se torna dois. Duas então, ofertas. mas qual que o senhor acredita? Ficou meio inexo, né? Será do Senhor ou será do Senhor? É isso que eu tô querendo entender. Será do Senhor então, o senhor acredita que foi sacrifício... de novo, o senhor já disse que acredita, mas só... Então, sexual. Ela foi lá, não se casou, então aí o cara é pior do que parece. Porque ele sacrifica a sua própria descendência, a sua própria existência para chegar a um ponto. Qual é o ponto? Eu sou um cara que sou disposto a qualquer coisa... Sustentar minha palavra diante dos outros. Para chegar ao poder. Tá. O que eu quero ser é líder. Sempre foi. Então, mais ou menos assim, se eu sacrifiquei... vou botar os dois sentidos. Se eu matei a minha filha, literalmente... Eu mato qualquer um.
eu estou disposto a fazer qualquer coisa para continuar aqui. Se eu sacrifiquei o que é mais sagrado para um judeu, que é a minha descendência, para estar aqui, então, vocês já viram que eu sou capaz de fazer qualquer um. Então, parece que esse cara ser exemplo não é. Aí fica mais difícil. Aí fica Hebreus capítulo 11. Exemplo do quê? Que é justamente o que o pastor falou. Não é um exemplo de vida, não é, exemplo de não é um exemplo a ser seguido, é exemplo de só alguém que, num momento, creu naquilo que precisava crer para fazer aquilo alcançar que ele queria. Até porque é pela vingança do coração que ele tinha. Apesar que é uma construção teológica do pastor, que não pode ser direta bíblica, mas é uma construção que faz um fundamento mais com sentido do que dizer a questão de quando ele vai dizer eu vou oferecer, consagrarei aquilo que sair, ou consagrar. Na verdade, fica de uma forma meio... Aí dá insegurança. Aí eu vou fazer a última pergunta aqui ao Davi, para o senhor ser direto, Davi, o pastor, o presbítero Paulo, para que o senhor seja direto na sua resposta o seguinte. O texto vai dizer que logo após isso, ela chora 2 meses. O qual cumprir nela o voto. O voto. Mas que aquele dia foi estabelecido como um dia de lamentação em memória dela. Ok. As filhas de Israel iam lamentar o quê? Ok. Deixa eu só concluir então essa parte aqui da ambiguidade. Vamos lá. Nós temos o texto hebraico. Eu vou partir do princípio aqui que eles voltando em paz os filhos de Amon será do Senhor. Ok. Que diz assim: Beshalom benei Amon vechayam la Adonai ve'aletihu olá. Ou seja, que é aquilo, voltando eu em paz, dos filhos de Amon. Lá Adonai. Ou seja, agora vem a conjunção disjuntiva que está prefixada no oferecerei. Que é ve'aletehu. Ou seja, esse ve é a conjunção que está prefixada no substantivo. Ou seja, e esta conjunção disjuntiva, ela me proporciona esse direito de levar nesta interpretação. Ou será do Senhor. Ou será, oferecerei em holocausto, melhor dizendo. Que esse holocausto é olá. Olá não está em holocausto, está simplesmente sem conexão alguma. Não tem substantivo, não tem prefixo, não tem sufixo, ou seja, ela está isolada. Olá. A nossa tradução diz oferecerei em holocausto. Esse em não tem. É só um acréscimo para dar sentido. Mas está oferecerei holocausto. Não tem em holocausto. Sim, holocausto. Entendi. Então você está dizendo assim que não tem nada. Eu quero saber a explicação. Lê o versículo aí para mim, Jonas. Você que está com o texto aí. Quando as filhas de Israel choram a partir daquele dia... O finalzinho? Qual que é? Juízes 11, 38. Vá, ele disse. Então deixou que ela fosse por 2 meses. Uma pula isso. Passados 2 meses, ela voltou ao seu pai e este fez com ela conforme o voto que havia feito. Isso. Assim 40. ela nunca deixou de ser virgem. Daí vem o costume de Israel, de saírem as moças durante 4 dias, todos os anos, para celebrar a memória da filha de Jefité, o gileadita. A pergunta é, tem gente que fala assim, tá vendo? Como que vai celebrar a morte de alguém? Ninguém celebra. Essa é a pergunta. Lamentar, né? Você... Tradução agora, lamentar, né? Como... Lamentar, isso, né? Leita à noite pode ser lamentar ou celebrar. Certo. E até seria bom nessa questão do senhor, eu até concordaria. Mas a pergunta é, se eles celebraram, e não foi a morte, mas a virgindade, eles celebraram uma humilhação de ela permanecer virgem, um celibato que é inexistente, avô da Zará, literalmente idólatra dentro de Israel. Ela fala assim, conforme o voto que havia feito assim, ela nunca deixou de ser virgem. De ela não ter filho, porque aqui está escrito que ela permaneceu. Versículo 39, permanecer aqui no hebraico foi até o fim da vida. Ela não teve filho. Sim. Então aí a pergunta é, eles celebraram a virgindade dela. Isso é pior do que para Deus, pecado de idolatria se torna até pior, porque é um avô da Zará. E o mais interessante que o senhor trouxe aqui do Ve'elitihu, tem gente que não sabe que preposição ela fica embutida na frase do hebraico, não precisa estar lá. Sim. Eu concordo com em. Se fosse em holocausto, seria local. Então não é local. O que o escritor quer trazer é o que ele está fazendo, que é chamado no hebraico de rifil perfeito. Sim. No singular perfeito. Rifil quer dizer uma ação causativa de alguém em cima de alguém.
Exato. Então está falando de uma ação que Jefité fez em cima da sua filha, que é o refilho Não perfeito. literalmente em cima dela, mas Nela, sobre ela. que seria. É refilho perfeito chamado nela. Por isso que está no verbo refil, que é o verre, ele tirru. Esse tirru juntando quer dizer que ele ofereceu e oferecerei como, que não é em realmente, mas é o como que está embutido na frase. Não, pastor, tá? mas só que é o seguinte, só pra gente esclarecer, já estamos por final agora, já vamos fazer as considerações finais, Jonas, mas a questão é o seguinte, toda vez que eu leio na Bíblia sobre lamentar sobre alguém, é sempre lamentar a sua morte. Exatamente. Então, só que a nossa versão usa o lamentar. Só então, que o termo hebraico lá é taná, que significa cantar. Letanot, que veio da raiz taná. Ou seja, que é cantar, elogiar, celebrar e lamentar. Então, dependendo da aplicação, vai dar um outro E como sentido. que aplicaria essa celebração numa virgindade de uma mulher? Então, por isso que o contexto, por isso que a palavra vai ser aplicada pelo contexto do próprio texto. Não, e pelo contexto do texto, essa aqui não cabe celebrar, porque eu não acredito. Seria que Israel celebraria. Mas são pagãos, então. Mas Então parece que não é só Jefité, é todo mundo. Mas eu não estou utilizando o termo celebrar. Eu não estou utilizando. E aí, então fica garantida a lamentação que ela morreu. A tradução que o senhor está fazendo uso, está usando esse termo. Lamentação. Então, quem lamenta por alguém vivo? Você lamenta por alguém morto. Lamentar ou celebrar. Eu não utilizei nenhum desses dois termos. Eu utilizo elogiar. Qual que o senhor usa, então? Elogiar. Elogiar. Pela atitude, você está falando. Então, mas eu não sei se esse termo cabe no contexto da história. Então, a cada ano, eles ficavam 4 vezes por ano elogiando uma celebração. Elogiando uma menina que você já imaginou eu cantar pra você idólatra. Todo ano. Que você, vamos dizer que ela tem a vida de 30 anos. Pastor Ronaldo, isso não é idolatria. Todo ano já vamos juntar pra chorar a sua desgraça. O elogio não é a idolatria. A idolatria é o que ela estava vivendo. A virgindade celibatária que não existe na Bíblia. Olha, gente, voltando aqui pra mim, vocês viram que a coisa é complicada, mas eu não quero que ninguém chore, eu não quero que ninguém cante comigo a minha desgraça durante 30 anos, não. Vai cantar com outro, vou deixar pra lá. A Bíblia diz chorar e como chora se ela mas olha, gente, brincando com vocês, estamos chegando a mais o final de um debate aqui. Vou passar ao meu amigo aqui, o querido pastor Jonas, que hoje, né, faz aí, Jonas, todo... Bem, muito obrigado, presbítero Paulo, por ter estado conosco. Professor, pastor Ronaldo, suas considerações. Amém. Bom, irmãos, eu fico com a parte de que teve o sacrifício literal. Infelizmente, às vezes a realidade é dura, mas é justa e sincera, é o fato. E aprendemos que a Bíblia, ela mostra esses episódios para nos ensinar, que não basta ter somente fervor ou intenção, mas é necessário andar em obediência às instruções de Deus. E que o voto de Jefité, como muitos outros, foi refletido, onde eu usei até Levítico 27, versículo 29, que às vezes a má interpretação da Bíblia também pode causar um grande dano na sua vida individual, na sua família, ou até coletiva, num povo. Por isso tem que tomar muito cuidado com até esses pensamentos de interpretação quando se usa em ato de votos e serviços ao Senhor. Tem que vigiar. E aprendemos que não podemos fazer votos, como Jesus mesmo disse, não jureis nem pelos céus, que é o trono de Deus, nem a terra, que é o estrado dos seus pés, mas que as suas palavras sejam sim, sim ou não, não. Passa disso, procedência maligna. Então não fique fazendo voto de tolo, toma cuidado para não cair nesses mesmos laços, porque a Bíblia ensina coisas positivas, mas ensina também formas negativas para você também não cometer. Como eu aprendi com o sábio rabino. E, irmãos, para quem não sabe, por mais que eu seja judeu, sou um judeu, acho que também até fervoroso, pentecostal. Já ministrei até em igrejas do pastor Samuel, do Brás, muito abençoado. Mas eu aprendi que o inteligente, ele aprende com seus próprios erros, mas o sábio aprende com o erro dos outros. E nós temos que ser sábio para aprender com o erro dos outros e não cometer as mesmas gafes que pode nos destruir, fazer a gente rasgar nossas vestes. O meu Instagram é Ronaldo Vieira, tá? @oficial. Ou você pode só escrever Ronaldo Vieira com Y-E, V-A-Y-E-R-A.